Evangelho de Mateus, capítulo 5, diz assim: o Sermão da Montanha. Jesus, vendo a multidão a um monte, e assentando-se, aproximando dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu gostaria de orar e gostaria também de deixar nesta oração aqui um pedido. A irmã Michele, vamos orar para Ismael, Olavo, a Nívia e o Gledson, que pede, Vamos estar orando nesta hora. Fecha os seus olhos. Senhor Deus, estamos na Tua presença. Nós oramos para esses pedidos de oração aqui, Senhor. Que o Senhor venha abençoar nossa irmã Michele, nosso irmão Ismael. Coloca as Tuas mãos, o Senhor conhece o que eles estão passando, o que eles estão precisando. Só Tu sabe. Venha trazer o alívio, venha trazer cura, venha trazer libertação para essas vidas. Venha abençoar também, Senhor, estamos diante desta palavra. Venha nos revelar, Senhor, o oculto, o escondido. Venha revelar, Senhor Deus, as profecias para os nossos corações. Venha nos encher, venha nos dar graça, Pai. Que o Espírito Santo fale conosco nesta noite. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O título dessa mensagem é: onde encontraremos a verdadeira felicidade? Aonde você encontra a verdadeira felicidade? Deus abençoe o irmão Antônio, que está ali na live também. Deus abençoe grandemente. E você que quer também participar na live, só entrar no Facebook, Cláudio Manuel. Deus abençoe. Nós vamos falar aqui sobre a verdadeira felicidade. Como você adquire a verdadeira felicidade? O Jesus começa o Sermão da Montanha e o sermão é longo. O capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 são sermões que saíram ali, da montanha. Ele senta naquela montanha, a multidão fica embaixo. E esses capítulos nos revelam a verdadeira felicidade. Eu não sei aonde você tem buscado a sua felicidade, mas fica conosco que você vai aprender o endereço certo para você ser um homem feliz, uma mulher feliz, que está aqui no Sermão da Montanha. Jesus vai te ensinar, vai nos ensinar como ser feliz no dia a dia. O versículo 3... ele fala: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então o reino do céu é para os pobres de espírito. O pobre de espírito não é os mendigos, senão o reino do céu não seria para os ricos. Quantas pessoas ricas fizeram parte do ministério de Jesus? No caso de Zaqueu, era um homem bem de vida, que era da corte romana, trabalhava para a corte romana. Como os apóstolos, tinha alguns bem de vida. Então, para você ver o reino de Deus, é preciso ser pobre de espírito. E o que é ser pobre de espírito? O pobre de espírito não é aquelas pessoas débil mental. Tem gente que pensa, pobre de espírito é as pessoas débil mental. Pobre de espírito é os autistas. Quem são os pobres de espírito que Jesus está falando aqui? Os pobres de espírito são todos aqueles que são carentes de Deus. Não importa se você é rico, se é pobre. Tem pessoas que pensam que pobre de espírito é você abrir mão dos seus bens materiais e andar aí sem
ter nenhuma casa. Não é assim. O que Deus está falando aqui, que o pobre de espírito é aqueles que são carentes de Deus. É o mais miserável pecador. Nós somos pobres de espírito. Aquele que reconhece a sua miséria, a sua dependência de Deus. Isso que Deus está falando, pobre de espírito. Então, para você ter a felicidade, é necessário ser pobre de espírito, depender de Deus, reconhecer que nós não somos nada sem Deus. A Bíblia vai falar também lá em João 4, que uma mulher estava à procura da felicidade. Lá em João 4, a mulher samaritana. Ela era uma mulher que precisava encontrar a felicidade, só que ela estava procurando em outros caminhos. Ela achou que a felicidade estava nos homens. Foi então que ela casou, encontrou um homem, falou, agora eu encontrei a felicidade, casou com esse homem, e ela achou que ela iria ser feliz. Mas ela se decepcionou com esse homem, então ela descartou esse homem, foi para o segundo casamento, falou, agora sim, eu encontrei o homem que vai me fazer feliz. E ali ela se envolveu, casou, depois entrou em depressão, ficou triste novamente e saiu na caça da felicidade, procurando a felicidade. E foi para o terceiro casamento. E foi a mesma coisa. Foi para o quarto, para o quinto casamento, achando, agora não é possível. 5 vezes não é possível que agora eu não achei a felicidade. Agora eu vou casar, vou ser feliz. E foi decepcionante. Ficou triste novamente, deprimida. E ela olhando para ali uma pessoa, para um homem que estava fazendo a sua esposa feliz. E todo dia ela via aquela mulher feliz, ao lado do seu marido, ali alegre. Ela colocou no seu coração, a felicidade está naquele homem. Então ela investiu, ela entrou num casamento e tomou o marido dessa mulher. Ela se produziu e foi à caça. No primeiro momento, talvez esse homem rejeitou, pulou fora, mas naqueles dias, quando ele teve talvez uma discussão ali com a esposa, e ele sai para a rua, e ele encontrou a mulher samaritana. E ali ela jogou todo o seu charme e pegou esse marido. Agora sim, eu encontrei a felicidade. Porque se esse homem fazia aquela mulher feliz, eu vou ser feliz. E foi pior do que os 5 maridos que ela teve. Aí que ela entrou numa depressão profunda, uma angústia, uma solidão, um vazio na alma. E ela não encontrou em lugar nenhum a felicidade. E quando ela chega ali no poço de Jacó, tinha um homem sentado. E ela talvez estava revoltada, não podia nem ver homem mais na sua frente, no coração dela. Talvez ela falava, nenhum homem presta, nenhum homem presta. Mas de repente aquele homem que estava sentado ali no poço de Jacó disse, mulher, dai-me de beber. E ela assustou, porque ele era judeu, e os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E ela disse, como tu pedes de beber, sendo tu judeu e eu samaritano? E aquele homem disse, se tu souberes quem eu sou, eu te daria água viva. Naquele momento, Jesus se apresentava para aquela mulher. Aquela mulher estava procurando a felicidade. Mas agora ela está diante do príncipe da paz, da felicidade, do rei dos reis. De repente ela foi até áspera, foi grossa. Mas aqui naquele diálogo, Jesus precisava curar aquela mulher, para ela ter realmente a verdadeira felicidade. E ela diz, como me pedes tu? O poço é fundo e não tem como tirar. E ele disse que a água que eu lhe der, lhe fará uma fonte para a vida eterna. E ela disse, então me dá desta água. Aí Jesus começa a consertar a vida daquela mulher. Ele disse, vai lá e chama o seu marido. E ela falou, não tenho marido. E Jesus disse, você disse a verdade. Disseste a verdade, porque você teve 5 maridos e o que você tem agora não é o seu marido.
Ou seja, ela tomou o marido da outra, procurando a felicidade a todo preço, sem importar com o sofrimento do próximo. Deixou aquela mulher amargurada, triste. Aquela mulher deve ter falado dela para o bairro inteiro. Cuidado com essa mulher samaritana, ela rouba o marido dos outros. Mas ali naquele encontro, ela disse, não tenho marido. E quando Jesus falou que ela tinha 5 maridos, e ele não condenou ela pelos maridos que ela teve. Jesus só condenou ela porque ela invadiu um casamento, tomou o marido da outra. Jesus disse, você teve 5 maridos, mas o que você tem agora não é o seu marido. E naquele momento Jesus começou a trabalhar na vida dela. Ele começou a trabalhar. E no final do diálogo que ele teve, realmente ela já estava feliz. Ela já estava alegre. Ela já estava transformada. Ela já estava mudada. E ela levou multidões aos pés de Jesus. Ela virou uma missionária. E é isso que Jesus quer fazer. O versículo 3 fala, bem-aventurados os pobres de espírito. E naquele momento ela reconheceu o quanto ela era miserável, pecadora. E o quanto ela era carente de Deus. O tanto que ela precisava de Deus naquele momento. Ela reconheceu tudo isso. E pelos olhos da fé eu vejo essa mulher ali sentada, ouvindo ali o sermão da montanha. Ela já estava feliz ali, ela estava complementando, se enchendo da palavra de Deus. Então, se você quer ser feliz, não é as mulheres, não é os homens que vai te fazer feliz. A verdadeira felicidade começa em Cristo. Depois é o casamento. O versículo 4 diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram. E de qual choro que Jesus está falando aqui? Será que Jesus está falando do choro daquela namorada sua que foi embora? E você chorou muito? Ou o filho que foi para a faculdade, teve que mudar para outra cidade, você chorou? Será que é esse choro que Jesus está falando? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Será que Deus está falando do dinheiro que você perdeu, dos negócios que não deu certo? Que choro é esse? Que choro é esse que Jesus está falando? O choro que Jesus está falando está lá em Joel 2,17. Chorem os ministros, os sacerdotes do Senhor. Os ministros não estão chorando pelas almas. Chorem os sacerdotes do Senhor. É esse choro que o Senhor está falando. Chorem pelas almas perdidas que estão sendo levadas pelo diabo, que o inimigo está massacrando, que o inimigo está matando, as pessoas estão pulando da ponte. É para nós chorarmos, orar para essas pessoas. Chorem para os que estão caídos nas drogas, os que estão em depressão, os que estão no pecado. Vamos chorar para essas pessoas, com essas pessoas. Chorai com os que choram. Chorem pela sua família. Chore pelo seu filho. É esse choro que Jesus está falando aqui. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando você chora pelo seu filho, aí vem o consolo, aí vem a vitória, aí Deus traz a bênção. Aquele filho que está nas drogas, que estão perdido, chora pelas almas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também vai falar que Davi, o rei Davi, ele chorou muito. Mas por que ele chorou? Porque ele cometeu um delito, ele cometeu um pecado muito grave. Ele cometeu um adultério. Ele olhou ali da sacada do seu castelo e todos os homens estavam na batalha. Uma mulher se sentiu à vontade. Na cabeça dela, não tem nenhum homem na cidade, vou aqui tomar um banho mais à vontade nesse rio. E Davi não tinha ido para a guerra. Ele foi chamado para a guerra. Quando você é chamado para a guerra, você tem que estar na guerra.
Ele não tinha que estar ali no castelo com a mente ociosa. E dali, do castelo, ele olhou e viu aquela mulher se banhando. E ele desejou, perguntou quem era. Era a esposa de um soldado que estava na guerra. Então, ele desejou no coração e ele pecou. Ele cometeu adultério e com o tempo essa mulher ficou grávida. E ele tentou consertar, mandando o marido voltar, mas o marido não quis, ele estava ali na guerra, ele queria ficar na guerra, ele queria vencer as batalhas para o seu rei. E ele manda ali o comandante colocar ele na frente da batalha, para que o serviço ficasse pronto. E quando o comandante trouxe a notícia que ele tinha morrido na frente de batalha, e ele então convidou aquela mulher para morar no castelo. Agora essa mulher está viúva, grávida, e ele jogou todo esse pecado debaixo do tapete. Mas aí chega o profeta Natã e contou uma historinha de um homem que tinha muitas ovelhas, e ele foi lá na casa de um homem que tinha uma só ovelha, e pegou aquela ovelha e matou e deu para os seus convidados. E Davi ficou irado, e Davi ficou revoltado, e falou: esse homem é digno de morte. Esse homem é digno de morte. E Natã disse: este homem é você. Você matou o soldado, você matou ali um homem inocente, você se prostituiu. Então ali houve um choro. Davi chorou amargamente, ele ficou preocupado, ele disse: pequei contra o céu, meu Deus, não retire de mim. E ali ele escreve o Salmo 51, ele se arrependeu tanto, ele chorou amargamente, ele ficou assustado, preocupado, achando que o Espírito de Deus iria sair. E realmente o Espírito já estava de saída, mas ele chorou e ele clamou ao Senhor. E a Bíblia vai falar que ele foi consolado, sim, por causa do choro, da sinceridade. E ele escreve ali no Salmo 51, não retires de mim, Senhor, a tua presença. Não me lance fora da tua presença. Ele não estava preocupado com o castelo, com o poder, com a fama que ele tinha, com o dinheiro que ele tinha. Ele estava preocupado com a presença do Espírito Santo que estava se retirando da vida dele. E ele clamou, ele chorou, ele pediu perdão, ele pediu misericórdia. E o Senhor ouviu as suas orações. E veio realmente consolo. E veio consolo. Mas o Senhor Deus deixou ali a espada, né? Todo pecado tem uma consequência. Deus perdoa, mas as consequências vêm. O versículo 5 fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus disse, né? Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave. Então Jesus está falando aqui de mansidão, que nós venhamos ser mansos, que nós venhamos ser humildes, que nós venhamos ser pacificadores. A Bíblia fala que os mansos herdarão a terra. Quantas pessoas perdeu empregos, perdeu grandes negócios, porque não foi manso? Eles acham, eu tenho a razão, se eu tiver com a razão, eu brigo até com Deus. Eu tendo a razão, eu vou chegar lá e vou pôr para quebrar. E aí a pessoa perde as grandes oportunidades. Por isso que a Bíblia fala que os mansos herdarão a terra. Então, se você é um manso, Deus tem uma terra para você. Você vai conquistar a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Ti. Então nós vamos estar orando. Vou estar encerrando essa palavra, porque o Sermão da Montanha é muito longo. O capítulo 5, capítulo 6 e 7 é um longo discurso de Jesus.
Se nós fôssemos falar por versículo, levaria horas, dias, até mês para falar desse sermão da montanha. É muita riqueza. Então o caminho da felicidade é você ler o capítulo 5, 6 e 7. Aqui está a receita para você ser um homem feliz, para você ser alegre, como aquela mulher samaritana, como Davi, que estava perdendo a presença do Espírito Santo. Ele acompanhou o rei Saul. O rei Saul, quando ele deixou o Espírito Santo sair, veio os demônios. E ali ele ficava angustiado, com depressão, debilitado. Ele tinha que tocar sua harpa ali para aliviar a alma do rei Saul. Então ele ficou muito preocupado por ele ter cometido pecado. Mas se você cometeu um pecado, se você acha que não tem mais perdão, a Bíblia vai falar que você tem perdão sim. Não importa o pecado. Porque o Senhor Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Deus tem vitória para a sua vida. Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem milagres para a sua vida. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Que o Senhor Deus venha falar nos nossos corações mais e mais. Venha abençoar essas vidas, Senhor. Essas pessoas que não têm felicidade. Essas pessoas que não têm alegria, Jesus. Venha batizar elas com espírito de alegria. Chega de tristeza, chega de angústia, chega de desespero. Nós estamos aí 150 dias de pandemia, de pânico, de medo, de desespero. Mas no meio dessa dificuldade, Senhor, venha trazer alegria, venha trazer paz, venha trazer o amor. Em nome do Senhor Jesus, venha encher nossos corações de paz, de alegria, de amor. E assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um fim de semana abençoado, que você venha ter um fim de semana cheio da presença de Deus, um fim de semana de alegria, de paz. Que Deus venha abençoar a sua casa. Quarta-feira que vem vai estar aqui o Gessé, e sexta também vai estar também aqui o Gessé na direção, e na outra semana estaremos novamente aqui ministrando, adorando a Deus para o nosso elevo espiritual. Amém? O compromisso, a qualidade dos produtos e a confiança já foram conquistados.